Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao assunto arritmias cardíacas, a gente vai ver uma questão da prova do TEC de 2015 e o assunto indicações de anticoagulação na fibrilação atrial, tá? A gente tem aí duas referências, a gente tem a segunda diretriz brasileira de fibrilação atrial, foi publicada em 2016, e a gente tem o nosso livro-texto aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi publicado em 2021. Existe uma tendência da Sociedade Brasileira de Cardiologia seguir as orientações da Sociedade Europeia de Cardiologia. Como a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou uma diretriz de fibrilação atrial agora em 2020, tá? Publicada ano passado, a gente percebe que tem diferença da segunda diretriz que foi publicada em 2016 em relação ao livro-texto que foi publicado em 2021, né? Esse livro-texto aí segue uma tendência da diretriz europeia, então a gente vai utilizar o livro-texto como referência para a fibrilação atrial, tá? E essa questão aí da prova do TEC de 2015 eu tive que fazer uma adaptação, tá? Uma adaptação exatamente para a gente poder, né, enquadrar aí dentro do livro-texto publicado em 2021. Então, sem mais demora, vamos lá. Paciente feminina, 66 anos, hipertensa e diabética de longa data, não insulino dependente, com história de crise de palpitação de início recente. Não apresenta cardiopatia estrutural. História prévia de endarterectomia carotídea direita há 2 anos. O clearance de creatinina estimado foi de 39 ml por minuto. Foi solicitado Holter de 24 horas que documentou inúmeros episódios sustentados e não sustentados de defibrilação atrial com reversão espontânea. Foi iniciado sotalol e a paciente manteve-se assintomática. Qual a conduta recomendada para profilaxia de fenômeno tromboembólico nessa paciente e a respectiva justificativa pela estratificação de risco? Então, caso clínico aí, vamos destacar os pontos importantes. É uma paciente feminina, 66 anos, não tem aí história de cardiopatia estrutural, mas ela tem história de hipertensão e diabetes de longa data, tá? Tem um clearance de creatinina reduzido, né, um clearance de 39. Ela tem um Holter com fibrilação atrial. Ela iniciou sotalol para controle do ritmo e aí vem se mantendo assintomática. E a questão quer saber, né, como que a gente faz para fazer a profilaxia de fenômeno tromboembólico nessa paciente e a justificativa pela estratificação de risco, tá? Aí estão as alternativas. Perceba que na alternativa a gente tem um tratamento anticoagulante e tem um score de Chades-Vasque. Então vamos fazer aqui uma revisão sobre fibrilação atrial, né? Lembrando que a gente vai utilizar o quê como referência? O nosso livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então vamos lá, indicação de anticoagulantes na prevenção de acidente vascular encefálico, né, de eventos cardioembólicos de uma forma geral. Ele é norteado pelo score de Chades-Vasque, tá? Pacientes com risco elevado de sangramento devem ser seguidos de forma mais frequente, lembrando que o risco de sangramento não é considerado contraindicação para o uso de anticoagulantes. A avaliação de risco de sangramento pode ser utilizado pelo score de Hasbled, segundo o qual valores iguais ou acima de 3 conferem maior risco. Então, o score que a gente vai utilizar para avaliar risco de eventos cardioembólicos é o score de Chades-Vasque. A gente vai ver aí e você vai precisar memorizar, né, o score de Chades-Vasque. E a gente vai utilizar o score de Hasbled para avaliar o risco de sangramento, ok? Lembrando que o score de Hasbled ele não pode ser utilizado como uma contraindicação ao uso de anticoagulante, né? Apenas ele vai nos dizer se esse paciente tem um risco aumentado de sangramento, se ele tiver, né, com 3 ou mais pontos, né? Então ele tem risco aumentado de sangramento. Aí isso nos indica o seguinte, que a gente precisa acompanhar de forma mais frequente esse paciente e a gente vai ver que no score de Hasbled existem fatores modificáveis. Então a gente vai trabalhar em cima desses fatores modificáveis. Então a gente não pode usar o score de Hasbled, né, para contraindicar uma anticoagulação, caso aí o score de Chades-Vasque indique anticoagulação para os nossos pacientes, tá? Os anticoagulantes de ação direta, né, os DOACs, apresentam menores taxas de sangramento quando comparados à varfarina, sendo preferíveis sempre que possível. É de suma importância a escolha da dose correta de tratamento, baseada estritamente nos critérios de ajuste de dose
inerente a cada fármaco, tá? Então, se o paciente tiver indicação de anticoagulação, né, de preferência a gente vai utilizar um DOAC porque apresenta menores taxas de sangramento, né? Se possível, tá? Se possível. Mas se não for possível, aí a varfarina continua aí, né, como uma droga que pode ser utilizada. E lembrando sempre que a gente precisa ajustar a dose dos DOACs, tá? De acordo aí com as características do paciente e principalmente aí de acordo com a função renal, tá? Então temos aí o score de Chaves-Vasque, né? Esse score você vai precisar memorizar, inclusive aí a pontuação. Perceba que os pacientes que têm idade maior ou igual a 75 anos e aqueles pacientes que tiveram um acidente vascular encefálico, ataque isquêmico transitório ou embolia sistêmica, esses dois grupos ganham 2 pontos no score de Chaves-Vasque, tá? Os demais parâmetros, né, apenas 1 ponto. Homens com score de Chaves-Vasque de 0 e mulher com score de Chaves-Vasque de 1 ponto não tem indicação de anticoagulação, tá? E se ele não tem indicação de anticoagulação, ele também não tem indicação de antiagregante plaquetário. Se ele não tiver nenhuma outra condição que nos obrigue a usar o antiagregante plaquetário, o antiagregante plaquetário ele não deve ser utilizado na fibrilação atrial como aí uma droga para reduzir evento cardioembólico, tá? Porque não reduz. Então, ou o paciente, né, ele não usa nada ou ele tem que receber aí o anticoagulante, tá? No caso de homens com score de Chaves-Vasque maior ou igual a 2, mulher maior ou igual a 3, a gente tem indicação, né? A gente tem aí o compromisso de prescrever um anticoagulante, sendo que o grau de recomendação para esses pacientes é 1A. Então, homem com score de Chaves-Vasque maior ou igual a 2, mulher maior ou igual a 3, tem indicação de anticoagulante e o grau de recomendação é 1A. No entanto, homens com 1 ponto e mulheres com 2 pontos no score de Chaves-Vasque, tá? Também tem indicação de anticoagulação, só que nesse caso aí o grau de recomendação, né, ele diminui, é um grau de recomendação 2A, tá certo? Muito bem, então o score de Hasbled tá aí, tá? Ele, né, o paciente com o score de Hasbled maior ou igual a 3 tem alto risco de sangramento, só que a gente não pode utilizar isso como contraindicação para a anticoagulação. Lembrando que existem aí fatores modificáveis, tá? Então a gente tem que trabalhar aí em cima de fatores modificáveis e acompanhar esse paciente mais de perto, caso aí o score de Hasbled dele seja maior ou igual a 3. Então, por exemplo, se o paciente tem lá uma pressão arterial sistólica maior que 160, a gente tem que fazer um ajuste aí das medicações antihipertensivas para trazer essa pressão para baixo, porque a gente vai reduzir o risco de sangramento, assim como se ele está usando algumas medicações, né, a gente pode aí suspender e também reduzir o risco de sangramento e também o uso do álcool, tá? Que aí a gente também consegue reduzir o risco de sangramento. Então perceba que existem fatores modificáveis no score de Hasbled, a gente tem que trabalhar em cima desses fatores para reduzir o risco de sangramento dos pacientes, tá certo? Muito bem. Então esse aí é um print que eu tirei, né, do livro texto, tá? E aí diz assim: a depuração de creatinina, né, pelo meio da fórmula de Cockcroft-Gall deve ser calculada no início do tratamento e pelo menos a cada 3 a 6 meses, principalmente no paciente idoso portador de doença renal crônica ou sempre que ocorrer alguma intercorrência clínica que possa alterar a função renal de forma aguda, tá? Então, o clearance de creatinina do paciente com fibrilação atrial deve ser calculada aí pela fórmula de Cockcroft-Gall, tá certo? E sempre a gente deve fazer esse cálculo, né, a cada 3 a 6 meses, ou então se ele apresentar aí alguma alteração aguda da função renal. Muito bem. Isso aí também eu retirei do livro texto, tá? Do livro texto. E olha só, conforme recomendação das diretrizes mais recentes das sociedades europeia e americana de cardiologia, os DOACs são os fármacos de eleição para o tratamento do paciente com FA, não sendo mais recomendada a utilização do termo FA não valvar. Não estão indicados nos pacientes com FA por estenose mitral moderada grave e portadores de próteses metálicas. Nesses pacientes, a terapia recomendada continua sendo a varfarina. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó, o paciente que tem estenose mitral de moderada a grave ou ainda, né, uma prótese
valvar mecânica ou metálica, a gente, né, o único aí anticoagulante é a varfarina que pode ser utilizado. No entanto, se o paciente não tem estenose mitral de moderada a grave e não tem prótese valvar metálica, né, a droga de escolha é um DOAC, tá? É um DOAC, tá? De escolha, não quer dizer que seja obrigatória, de escolha. Mas a gente pode também usar varfarina nos pacientes aí que não tem condição, né, de comprar a medicação, porque a gente sabe que ainda o custo é elevado aí de um DOAC, tá? Muito bem, então as medicações que podem ser utilizadas estão aí, né, dabigatrana, rivaroxabana, apixabana e edoxabana, tá? Lembrando aí que precisa, né, no caso aí desses medicamentos, né, esses anticoagulantes de ação direta, eles devem ter aí as doses ajustadas de acordo aí com alguns critérios, tá? De acordo com alguns critérios. Perceba que a dabigatrana deve ter a dose ajustada para 110 miligramas, caso o paciente ele tenha, né, 80 anos ou mais, ou um clearance de creatinina entre 30 e 50, tá? Então a dabigatrana, ela não está indicada para pacientes com clearance de creatinina menor que 30, tá? Em relação ao clearance de creatinina, entre 30 e 50 a gente reduz a dose da dabigatrana, e para aqueles pacientes também com 80 anos ou mais de idade, tá? A rivaroxabana, né, tem uma posologia aí bem legal, que é uma vez ao dia. A dose recomendada é de 20 miligramas e a dose da rivaroxabana deve ser reduzida para 15 miligramas, caso o paciente tenha aí um clearance entre 15 e 50 mililitros por minuto, tá? A apixabana, né, a dose recomendada é de 5 miligramas 2 vezes ao dia. No entanto, se o paciente apresentar 2 dos 3 critérios abaixo, a dose deve ser reduzida para 2,5 miligramas 2 vezes por dia, né? E quais são os critérios, né? Idade maior ou igual a 80 anos, creatinina maior ou igual a 1,5 e o peso menor ou igual a 60 quilos. Se o paciente tiver 2 desses 3 critérios, a dose deve ser reduzida para 2,5 miligramas. A edoxabana, tá? A dose usual é 60 miligramas uma vez ao dia, né? Mas se o paciente apresentar pelo menos um dos critérios abaixo, a dose deve ser reduzida para 30 miligramas uma vez ao dia. E quais são esses critérios? Clearance de creatinina entre 15 e 50, peso menor ou igual a 60 quilos e uso aí de inibidor potente da glicoproteína P, como por exemplo, a gente vai ver aí o verapamil, tá? E também a rifampicina, que são drogas que inibem a glicoproteína P, tá certo? E no caso a varfarina, né, se a gente for utilizar, a gente tem que manter aí um INR entre 2 e 3, tá? No caso aí do uso da enoxaparina, se o paciente, né, ele tiver uma idade menor que 75 anos, a gente usa 1 miligrama por quilo de peso de 12 em 12 horas. Se ele tiver uma idade maior ou igual a 75 anos, a gente reduz a dose para 0,75 miligrama, né, de 12 em 12 horas, ou se o clearance dele for menor que 30, a gente ajusta para uma vez por dia apenas, tá certo? Ok, muito bem. Então, os DOACs, eles não são isentos de interações medicamentosas, tá? E essa avaliação deve ser feita de forma criteriosa a fim de minimizar riscos de complicações hemorrágicas ou tromboembólicas, respeitando as recomendações de cada fabricante oriunda dos ensaios clínicos randomizados. Em geral, eles estão contraindicados nos pacientes que utilizam antifúngicos, antirretrovirais ou então a rifampicina, tá? Então, os DOACs aí apresentam interação medicamentosa com esses 3 grupos aí, né? Os antifúngicos, antirretrovirais e também, né, a rifampicina, tá? Os anticoagulantes orais diretos não foram avaliados em pacientes com clearance menor que 30, assim como nos pacientes em hemodiálise. Nesses pacientes, a varfarina é o fármaco recomendado. Entretanto, nos pacientes com doença renal crônica estágio 4, que apresentem um clearance de 15 a 30, os inibidores do fator 10A, apixabana, edoxabana e rivaroxabana, na dose reduzida, podem ser utilizados com cautela como uma segunda opção terapêutica. Então, em geral, assim, paciente com clearance menor que 30, a indicação é a de varfarina. No entanto, né, os pacientes em estágio 4 ciência renal e que tem um clearance de creatinina estimado entre 15 e 30, a gente pode usar apixabana, edoxabana e rivaroxabana em doses ajustadas, tá? Doses aí reduzidas.
Muito bem, então, voltando lá para a questão, né, vamos ver primeiro aí o score de Chades-Vasque da nossa paciente. A gente já tem uns dados aí, é possível calcular o score de Chades-Vasque. Então perceba que essa paciente, ela ganha 1 ponto porque ela é hipertensa, ela ganha 1 ponto porque ela é diabética, ela ganha 1 ponto porque ela tem doença vascular, ela fez uma cirurgia de endarterectomia, ela ganha 1 ponto porque ela tem 66 anos, né, e ela ganha 1 ponto porque ela é do sexo feminino. Então ela totaliza aí 5 pontos. Então 5 pontos tem indicação sim de anticoagulação, tá? Anticoagulação. E aí a gente vai ver qual vai ser a melhor opção terapêutica para essa paciente, tá? Então o clearance creatinina dela, lembrando, é de 39 mililitros por minuto, tá? Então o que acontece? A gente tem aí as opções de fazer dabigatrana 110 miligramas 2 vezes ao dia, né? Porque ela tem um clearance de 39 e ela tem 66 anos. A gente pode fazer a rivaroxabana na dose de 15 miligramas, porque ela tem um clearance aí, né, de entre 15 e 50. Ela tem a opção também de fazer edoxabana, tá? Porque ela tem a dose reduzida também, porque ela tem um clearance entre 15 e 20, apesar aí de não ser dado o peso da paciente, nem a creatinina da paciente. Então, a apixabana fica aí, né, como uma medicação que pode ser feita se ela tiver um peso maior que 60 quilos e também uma creatinina, né, menor que 1,5, tá? Ok, a outra opção também é fazer a varfarina, né? A varfarina aí, a gente mantém aí o NR dela entre 2 e 3, tá? Vai depender, claro, do contexto social da paciente, se ela vai conseguir manter aí depois o tratamento, né, em casa com os novos anticoagulantes, né, os anticoagulantes orais diretos, ok? Muito bem, então vamos lá para as alternativas, né? Então a gente vê aí que nas alternativas a gente tem o anticoagulante e tem o score de Chades-Vasque. De cara a gente consegue cortar a letra D e a letra E. Por quê? Porque o score de Chades-Vasque da paciente é de 5 pontos e aí a gente viu que a letra D tem um score de Chades-Vasque de 6 e a letra E tem um score de Chades-Vasque de 4, então a gente corta logo de cara a letra D e a letra E. Então a gente fica aí com as alternativas A, B e C, tá? Letra A, iniciar a rivaroxabana 20mg por apresentar score de Chades-Vasque de 5. Bem, ela tem um score de Chades-Vasque de 5, no entanto, ela tem um clearance de 39. Então a dose da rivaroxabana não pode ser de 20mg, tem que ser uma dose reduzida, né, de 15mg, tá? Letra B, iniciar a varfarina e manter aí o RNI ou INR entre 2 e 3 por apresentar o score de Chades-Vasque de 5. Bem, né, dependendo aí do contexto social da paciente, pode até ser feito, mas a gente sempre vai dar preferência para os anticoagulantes orais diretos, tá? Mas aí vai depender também da condição social da paciente. Tá? Então a letra B é possível, mas vamos ver a letra C. Letra C, iniciar dabigatrana 110mg 2 vezes ao dia por apresentar score de Chades-Vasque de 5 pontos, tá? Então, né, o que é mais recomendado aí é a dabigatrana na dose reduzida de 110mg 2 vezes ao dia, então é o mais recomendado a dabigatrana. Mas se a paciente, né, a gente tem que conversar com o paciente, se a paciente disser que não tem condições de manter o tratamento em casa com dabigatrana, né, a gente vai utilizar a varfarina e vai procurar manter aí o NR entre 2 e 3, tá? Então o gabarito aí, né, pode ser a letra B, pode ser a letra C, vai depender aí se a paciente ela tem condição social de manter o tratamento com a dabigatrana, tá? Mas se ela disser não tem condição, então o gabarito aí seria a letra C, tá? Porque a gente sempre tem que dar preferência aos anticoagulantes orais diretos, tá? O gabarito, né, original da questão, né, eu fiz uma adaptação, mas o gabarito original foi a varfarina, porque lá em 2015, né, havia contraindicação dos anticoagulantes orais diretos em pacientes com clearance menor que 50, né? Então por isso que o gabarito oficial da prova de 2015 foi a letra B. Mas aí houve mudanças em relação à indicação aí com o clearance de creatinina, então por isso que o gabarito pode ser tanto a letra B quanto a letra C. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aí dentro desse bloco de arritmias cardíacas. Nós falamos aí da fibrilação atrial, né? A gente ainda vai ver outras questões aí falando de FA,
mas falamos aqui das indicações, né, de anticoagulação, tá? Falamos dos códigos Chades-Vasque, falamos dos códigos Hasbled, tá? E falamos aí da indicação de anticoagulação, quando é que a gente deve indicar, quando a gente não deve indicar a anticoagulação na fibrilação atrial. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!